um veio de ambiente diferente, de famílias diferentes, que tiveram educação diferente. Cada família tem o seu padrão familiar. Cada família tem a sua forma diferente de entender as coisas. Cada família tem o seu padrão. O engraçado é que, quando um casal se casa, por mais que ele seja rico e ela seja pobre, vai ter dificuldade entre os dois. Por mais que os dois sejam pobres, vai ter dificuldade. Se os dois são ricos, vai ter dificuldade. Vai ter problemas. Só que precisamos de ter maturidade para resolver as coisas. Colocando primeiro Deus, joelho no chão, olhos nos céus. Em uma família onde tem só adultos, dá para se comparar com uma família que tem 2 ou 3 crianças? Não dá, irmãos. Criança corre pela casa, criança quebra as coisas, criança brinca, criança chora. A alegria de uma casa com criança é diferente de uma casa que só tem adultos. Uma criança chega da escola, ele começa a gritar, mãe, desde lá do portão. Mãe, abre o portão. A mãe vai lá, abre o portão. Ele chega na porta, tira o sapato, começa jogando pela casa. Deixa o sapato, deixa a meia, deixa a mochila, até chegar no banheiro, porque a criança já chega do colégio correndo para ir para o banheiro. Até chegar no banheiro, ele está quase nu. Ele vai deixando tudo pela casa. Por mais que a mãe saia juntando e gritando, menino, não faz isso, ensina a fazer desse jeito, daquele jeito, ele está fazendo. Um dia ele vai aprender. E a mãe sai juntando as coisas atrás dele. Um dia ele vai aprender. A mãe está fazendo e está ensinando. Aí uma casa, o adulto chega, pega a roupa, pendura lá no cabide, vai para o banheiro, pega a sua toalha, tudo arrumadinho, toma seu banho, volta cheirosinho. É completamente diferente. Você não pode comparar a casa que tem só adulto com casa que tem crianças. É completamente diferente. Tem família que a mãe serve o almoço no horário certo. Hoje nós vamos almoçar meio-dia, o almoço meio-dia está na mesa. Tem uma coisa que eu acho muito errado, vindo da saúde, eu vendo aqui o irmão colocando aqui, a Cássia colocando aqui o Momento Saúde. É em famílias adventistas mesmo. Servir o almoço, colocar uma jarra de suco ali, os copos tudo junto. Tem família que faz isso, toma o suco, o refrigerante, algo, ou água mesmo, algo para tomar junto da comida, junto do almoço. Outras não. Toma um copinho de água um pouquinho antes do almoço, vai tomar água, qualquer líquido, 30 minutos após o almoço. É diferente? Se você casou com alguém que toma suco, se você vai servir o almoço e não colocar o suco lá, ele vai reclamar. Mas na minha família não tem isso. Eu não aprendi a servir o almoço e colocar uma garrafa de suco ou refrigerante à mesa. Mas eu fiz isso a vida toda. Então, os dois têm que chegar num acordo. Eu não tomo. Se você quiser tomar, está aqui. Faz mal para a sua saúde. Então, é uma escolha sua. A outra família... 2 filhos estudam de manhã e um estuda à tarde. Olha a diferença. Sai da escola, meio-dia, vem correndo para casa. O outro entra na escola 1 hora. É possível servir o almoço para a família toda comer juntos? Não é. Porque quando um está chegando, o outro está saindo. Então, aquele que está saindo já almoçou. Aquele que está chegando vai almoçar. E muitas das vezes o pai que está trabalhando, que chega em casa 1 hora da tarde, não consegue almoçar com nenhum dos filhos. Estou errada, irmã? É para ver como é a diferença entre educação familiar. O certo é ter equilíbrio entre todos. Tem família que todos falam baixinho. Tem família que todos falam alto. Falar alto é falta de educação?
Para alguns é. Para outros é cultura. Vem de onde você foi criado, você falava alto. Eu, Marli, fui criada num sítio, onde que na minha época não tinha o som que o Cássio lida com ele hoje. Não era essa tecnologia toda não, Cássio. Era uma toca-disco, uma radiola, alguns falavam assim, colocava o disco em cima, ele ia girando, girando, e você ouvia as músicas. Eu soltava as músicas no último, eu morava num sítio, não tinha ninguém para ouvir, era eu. A família ia para a roça, só estava eu sozinha em casa, limpando a casa, cozinhando, a música rolava solta. A diferença de hoje na cidade, você mora com um vizinho do lado. Para quem mora num apartamento, pode colocar um som? Não pode. Então, as pessoas que moram em apartamento, elas falam baixinho, para não incomodar o vizinho. Às vezes, quando eu vou falar assim no microfone, eu peço para o sonoplasta, baixa um pouquinho, porque eu já falo alto. E olha que eu já tentei muito mesmo, controlar. Depois que cheguei na cidade, voltei a estudar, aprender um pouco mais, mas mesmo assim, às vezes eu perco o controle e acabo aumentando um pouquinho o som. Eu acho bonito falar baixinho, mas eu mesmo não consigo. O importante é que todos tenham respeito, porque não adianta falar baixinho, e mesmo nas suas frases baixinhas, você ser grosseira com a pessoa que está do seu lado. Às vezes, uma pessoa analfabeta tem mais educação do que quem tem um doutorado. Às vezes, uma pessoa que tem pouco convívio no social tem mais educação do que você que está com contato com a sociedade todos os dias. O tom da sua voz não quer dizer que você não tem educação. Quando a tempestade passar, consagre a sua família a Jesus. E aonde que vem aquela frase lá de Josué, finalzinho de Josué, do capítulo 24, verso 15, o último parágrafo que fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para concluir, nós precisamos olhar com mais atenção para os nossos filhos. Irmãos, os nossos filhos muitas das vezes podem estar mendigando um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho. E às vezes nós achamos que está tudo bem. E não está. Vamos ter um pouquinho mais. Que possamos olhar mais para os nossos filhos, cuidar mais e amar mais. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ajuda a ajudar aqueles que dependem de nós. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que está passando por um problema na família, ou que já passou, que já sentiu isso na pele. O nosso conselho é: coloque nesse momento o seu filho, a sua família, coloque nas mãos do Senhor Jesus. Porque só Ele pode dar a força necessária para que nós possamos resolver os problemas. Se você está passando por um momento difícil com a sua família, tenha fé e confia no Senhor Jesus. Porque é só Ele que pode nos fortalecer. Com este pensamento, nós vamos cantar novamente o hino 246. Em famílias estamos aqui. E vamos nos despedir, pegando na mão do seu irmão, porque é isso que esse hino pede. Dê aquele aperto de mão bem gostoso que você ainda não falou com o seu irmão hoje, porque o contato é necessário. Em família, poder ter esse contato, de apertar a mão, de abraçar os irmãos, né? Isso é maravilhoso. Oremos então. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus, por este momento gostoso que estamos aqui em família unidas.
Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco até o presente momento. Mas agora, Deus, nós te pedimos, humildemente, na tua presença, Senhor Jesus. Já começou a semana e nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa semana que é desconhecida para nós. Que o Senhor possa cuidar de cada um nos seus trabalhos, nas suas casas, na sua vida pessoal. Mas, Deus, o que nós pedimos de coração, que o Senhor abençoe a nossa vida espiritual. Porque, Senhor Jesus, nós não conhecemos o nosso dia de amanhã, mas o Senhor conhece. E, portanto, Deus, talvez hoje estamos aqui com vida, talvez amanhã não. Então, Deus, abençoa a nossa vida espiritual. E nos ajude, Pai de amor, a cuidar das nossas famílias, a educar os nossos filhos, Pai de amor, que antes de ser os nossos filhos são teus. Então, Deus, para quem tem filho pequeno, que o Senhor possa abraçá-los e ajudá-los a crescer em espírito e em verdade. Senhor Deus, os filhos que já estão adultos, que o Senhor abrace-o também. Não deixe, Senhor Jesus, eles desviar dos teus caminhos. Nós te pedimos essas bênçãos, Deus, não é porque somos merecedores. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, conhece o meu coração. E transforma, Senhor Jesus, os nossos corações, porque nós precisamos dessa transformação na nossa vida. E agora, Deus, nós estamos voltando para casa. E pedimos, Pai, que o Senhor nos acompanhe, que os teus santos anjos nos levem em segurança para os nossos lares. Em nome, por amor de Jesus, junto com a igreja, nós agradecemos, dizendo amém, Senhor. Amém.